Senhoras e senhores, muito boa tarde. É com muito prazer que iniciamos essa audiência pública de prestações de contas do governo. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a presença da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Leonardo e vereador Cássio, e também a presença dos vereadores Matheus, Giovanni Lomeu, Vitor Setaro e o vereador Kiko Brando. Assim também agradeço aqui a presença da secretária Gilda, que vai estar aqui hoje dirimindo todas as dúvidas que venham a surgir dos parlamentares e também da população presente. Agradecer também ao prefeito Severino Dias, que cordialmente compareceu a essa audiência, e a toda a população presente aqui nessa casa e a todos que nos assistem no sistema de áudio e vídeo. Declaro aberta a audiência pública de prestação de contas do governo referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Dou a palavra aqui para as primeiras explicações à nossa controladora municipal, Gilda. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, os vereadores. Nós estamos aqui em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a apresentação da execução daquilo que foi proposto na Lei de Orçamento para o primeiro quadrimestre do exercício de 2023. A fundamentação legal em relação à prestação de contas está na Constituição Federal, no artigo 70, no parágrafo único, onde diz que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores. Como o governo ele recebe verbas, e assim são verbas públicas, nós temos por obrigação constitucional de apresentar o que está sendo feito com as verbas, dentro daquilo que é colocado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos aqui o fundamento da audiência pública. O fundamento está na Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade, no parágrafo 4º do artigo 9º, que diz que ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais. Quais são essas metas fiscais? São as metas impostas pelo governo federal. Então, existem os percentuais que nós devemos respeitar, e esses percentuais é que são aplicados no período do exercício, e a cada quadrimestre a gente apresenta se foi ou não correspondido. Nós temos aqui qual foi a fonte utilizada para os índices que serão aqui apresentados. A nossa fonte foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, que são os dados que são enviados para o Tribunal de Contas. Então, todos os dados que temos aqui, nós temos na página do Tribunal de Contas pelo sistema Sigfis. E eles são colhidos de onde? Da contabilidade do município. Então, aqui nós temos os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal. São os demonstrativos que são para monitorar, eles monitoram o quê? O orçamento anual. E eles monitoram através do RRO, que é o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, que já está publicado, qualquer um tem acesso nas redes, tanto na página da Prefeitura, quanto no boletim oficial, no diário oficial do município. E nós temos também o relatório geral de gestão fiscal. Esse relatório de gestão fiscal ele é publicado semestralmente, porque é a opção que é feita pelo município, na semestralidade. E ali também traz os limites legais e os limites que são apurados pelo município. Nós gostamos, primeiramente, de alertar a população o que vem a ser a receita pública. A receita pública é todo e qualquer ingresso, aquilo que é recolhido dentro dos cofres públicos. Ele está com tanto a parte do próprio município, que são os impostos, são aquelas arrecadações de taxas, de contribuição, quanto as transferências governamentais dos governos estaduais e federais. Então, o que é receita pública? Receita pública é todo ingresso.
Eu não considero receita o que é o orçamento. Receita é o que ingressou efetivamente. E aqui nós temos o que foi previsto, tá? Inicialmente na LOA. Nós temos aqui os dados de previsão da LOA. Nós temos a previsão atualizada. E nós temos aqui a receita realizada, que é aquilo que ingressou efetivamente. O que é esse primeiro quadro? Previsão inicial. Previsão inicial que está lá na LOA. Corresponde os valores que estão na lei de orçamento anual. E nós temos as receitas realizadas e o que já ingressou. Então, 31% daquilo que foi previsto ingressou no município. 31%. E as receitas correntes... E nós temos ali os impostos, as contribuições, essas receitas, elas fazem parte, né, de um todo da receita corrente do município. Os impostos, nós temos já dentro do município um crescimento dos impostos, foi realizado 6 milhões já nesse primeiro quadrimestre, 6 milhões dos impostos. Foi previsto 15 milhões para o ano inteiro e já foi realizado 6 milhões. Então, nós temos 40% daquilo que foi previsto já executado. As transferências correntes, temos uma previsão de transferência de 215 milhões 799,54. Porém, só foi realizado 29,28%. Então, na realidade, nós temos aí um percentual pequeno, podemos arredondar para 30% daquilo que é previsto para o ano todo. Então, nós temos aí uma perspectiva ainda de que vai ser realizado no município 152 milhões, né, de impostos e transferências. Então, essas transferências correntes, nós temos a previsão ainda de realizar nos outros trimestres, né? Ou melhor, dos quadrimestres. Nós temos uma receita de capital que é prevista de 862 mil, né, uma receita razoavelmente pequena, e já foi realizado 44,31% daquilo que foi proposto, né? E nós podemos observar que as receitas intra-orçamentárias, elas têm uma proporção de 16.980.900 e só foi realizado 0,25%. Nós fizemos um comportamento mais reduzido daquilo que é a receita do primeiro quadrimestre. Aqui eles colocaram terceiro quadrimestre, mas é primeiro quadrimestre. Exceto a receita intra, 255 milhões. As receitas intra, 16 milhões, na previsão. Então, o total atualizado é de 272.701, que esse total é o previsto na LOA. E foi realizado 81.358.587 de receita, que é o que foi realizado no primeiro quadrimestre. A despesa pública. O que é despesa pública? A despesa pública é todo gasto fixado na lei orçamentária. Então, receita é o que eu recebo, despesa é o que eu fixo, é aquilo que eu vou empenhando. Por exemplo, uma folha de pagamento é uma despesa fixa. Então, eu sei que eu vou ter uma despesa com folha. Então, não é aquilo que eu recebo que é aquilo que eu empenho. Mas, às vezes, o nosso empenho chega a ser, né, no início do quadrimestre, maior do que a receita. Por quê? Porque eu ainda não arrecadei tudo que eu esperava. Então, eu tenho na lei um valor, mas a minha despesa é para o ano. Então, tem essa diferença no primeiro quadrimestre. O orçamento anual, eu trago aqui, foi na lei de 3.531, de 28 de dezembro de 2022, que é aquele valor de 272 milhões. Agora, o comportamento da despesa no primeiro quadrimestre. Despesas empenhadas.
Nós temos aqui um total de R$ 124.775.196,90. Nós temos liquidado R$ 90.248.774,40 e pagas R$ 81.358.587,30. Esse é o nosso quadro do primeiro quadrimestre de 2023. Total das despesas do Fundeb. O Fundeb, nós temos um mínimo anual de aplicação de 70%, mas é um mínimo anual. E na remuneração, esse valor é para ser aplicado aonde? Na remuneração do magistério. No primeiro quadrimestre, nós já quase atingimos os 70%. Nós chegamos a 69,68% de aplicação mínima no Fundeb. Ah, mas e esse valor não chegou a 70%? Porque a lei fala que é o percentual anual. Então, nós temos ainda todo o exercício para completar esse percentual. Nós temos aqui a despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, que são os 25% que a lei exige que seja aplicado. No primeiro quadrimestre, nós já temos aplicado 22,45%. Volto a falar que esse é um limite anual. E no primeiro quadrimestre já temos um percentual bem expressivo na aplicação. As receitas de impostos e transferências de impostos das despesas próprias com saúde, né? Essas despesas com saúde, o governo federal, por lei, ele diz que nós temos que investir na saúde um percentual de 15%. O governo municipal já aplicou 22,2% dos seus impostos e transferências de impostos, que são as receitas próprias, na saúde. Então, bem superior àquele limite constitucional, né? E nossa despesa com pessoal, o limite que o governo permite é de 54%, o limite legal. O governo municipal, né, a gestão do município nesse primeiro quadrimestre, tem um percentual de despesa com pessoal de 45,75%. Nós podemos até abrir aqui um parêntese e falar que o município ele tem assim estado sempre abaixo do regime prudencial, que o regime prudencial é 51,30. Ele sempre tem se colocado abaixo e nós temos perseguido resultados para que esses valores não fiquem acima do limite prudencial. E aqui a nossa página da prefeitura, entendo que os vereadores têm feito algumas pesquisas, né? E nós melhoramos muito, porque foi uma proposta do governo a melhoria da página. Nós temos, assim, no site da prefeitura, o nosso portal da transparência ali, podem entrar, tirar dados. Temos propostas e temos, assim, cumprido aquilo que é colocado como proposta. E nós temos o nosso serviço de informação ao cidadão. O que é isso? Eu tenho uma dúvida, passa um e-mail para o serviço, é só entrar lá na nossa página que vocês vão ver. É só passar um e-mail, fazer a pergunta, que ele vai ser direcionado e ali a pessoa responsável vai mandar para a secretaria necessária e a resposta vem de acordo com a Lei 12.527, que é a Lei da Transparência. Qualquer um pode fazer perguntas e a gente até pede que sejam feitas perguntas. E quem não tem acesso à informação através de um aplicativo, através da internet, é só ir lá fisicamente, lá no hall da prefeitura, no térreo. Nós temos lá o nosso setor, que é o SIC, e com a ouvidoria, tá? Quem quiser vai lá, faz uma pergunta, vai ser gerada um formulário, vai ser gerado um código para acompanhamento. Qualquer pessoa que quiser tirar dúvida pode entrar nos nossos meios de comunicação e fazer as perguntas.
né? E assim nós encerramos, agradecemos a todos pela participação. Como nós falamos, né, nós estamos apresentando aqui os dados, foram tirados da contabilidade da Prefeitura, conforme a legislação nos permite e conforme a legislação prevê. Tá? Obrigada pela oportunidade. Agradecer aqui a breve explanação da nossa controladora municipal, Gilda, que também registrar aqui a presença da nossa vice-prefeita Rose Silva, que também se faz presente aqui cordialmente. Registrar também a presença do vereador Dinei Gomes. Agora eu vou abrir a palavra para os vereadores que quiserem perguntar à secretária controladora do município, que possam estar fazendo as perguntas. Algum vereador quer fazer perguntas à controladora? Vereador Vitor, com a palavra. Boa tarde. Boa tarde, vereador Sandro. Boa tarde, vereador Cássio, vereador Kiko, vereador Léo, vereador Lomeu, vereador Matheus Berenciano, vereador Dinei. Quero agradecer aqui a presença da secretária Gilda, do prefeito municipal Severino Dias. Essa audiência pública é de suma importância, não só para nós vereadores, mas para toda a população. Eu, vereador Kiko Brano também, recentemente, estamos nos manifestando a respeito das contas públicas, porque nós temos o contato direto com a população e somos cobrados pela população a respeito de situações que vêm acontecendo decorrentes de dívidas que vão nos falando, e aí nós não temos a base correta, nos dados corretos, para passar para a população a resposta que a população merece. Então, há poucos dias atrás eu fiz um pedido, um requerimento, que fosse realizada uma audiência pública justamente para a gente ter o conhecimento do que está acontecendo, né, da receita do município, das despesas do município, mas em pontos específicos. Nós recebemos denúncias de dívidas com o aterro sanitário, com o fundo de previdência, com fornecedores de serviço, com corte de gastos com os servidores, e são reclamações de todos os lados. Então, não só para apontar essa situação, também para a gente colaborar, poder ajudar da maneira possível, com ideias, ou até dialogando, divergindo, sempre com muito respeito dentro da democracia, para que a gente possa buscar o melhor caminho para o futuro da nossa cidade. Então, no dia que eu fiz o pedido, né, da audiência pública, nós, vereadores, conversamos que talvez as dúvidas poderiam ser esclarecidas na audiência de hoje. E eu concordei sem problema nenhum, isso faz há cerca de 25 dias atrás. E nós marcamos para que todos os vereadores pudessem estar presentes, para que toda a secretaria pudesse se organizar e a gente pudesse esclarecer para a população o que está acontecendo aqui em Vassouras. Eu gostaria, né, de uma maneira respeitosa, de abrir a palavra para a secretária ou para o próprio prefeito, para que se manifestem, né, sobre a queda da arrecadação e se manifeste também sobre essas despesas que a própria população vem nos trazendo informação. Não tem informação oficial do governo. A informação que eu tenho é que eu escuto na rua. Então, até para acalmar o coração de certas pessoas, a gente saber qual é o futuro da nossa cidade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero agradecer por essa oportunidade. E, como a Gilda explanou ali bem, pedi até para ver aqui, uma coisa que eu notei ali foi as transferências correntes, né, que geralmente são do governo estadual e governo federal, são umas que tiveram a maior queda. E hoje a gente, de manhã, conversando com a Gilda, a nossa dívida total hoje do município é 18 milhões e 500 mil aproximadamente. Na verdade, quando ela tirou ela faz mensal o relatório, se você olhar esse relatório mensal, vai estar 21 milhões e 560 e pouco. Mas aproximadamente 3 milhões desse relatório a gente já pagou depois que saiu o relatório até o dia de hoje. A maioria das nossas... A gente divide, assim, vou falar bem claro, para vocês entenderem bem. A gente divide as despesas da prefeitura em duas. A que pode pagar o salário e a que a gente faz investimento, obras, custeio. E a gente divide em duas partes. Geralmente a prefeitura não faz nenhum investimento com os recursos ordinários, que são para pagar folha. A gente geralmente separa esse recurso só para pagamento de folha. Tem pequenas despesas nele, muito poucas despesas.
E a gente faz todas as nossas despesas, custeio, obras, esses investimentos, eventos, a gente faz tudo na fonte dos royalties. Infelizmente, a gente tem Felizmente, né, a gente tem uma ação na Justiça, que a gente ganhou, comecei a receber dia 1º de fevereiro de 2018, que foi suspensa agora no ano de 2022. Então, assim, de lá para cá, a gente deixou de receber 40 milhões de reais. Isso no orçamento de 272 milhões faz uma diferença enorme. E o que a gente está fazendo? Eu vi as suas perguntas, realmente a gente tem dívidas, dívidas com aterro sanitário, você falou outras coisas assim, não é verdade, não é mentira. E a gente precisa trocar a fonte. A gente está fazendo esses cortes, essas economias, para poder agora empenhar despesa, custeio e outras questões que não sejam salarial, para poder equilibrar as contas da prefeitura. Então, assim, a nossa dívida é de 18 milhões, a gente fez uma economia lá, entre royalties e recurso próprio, mais ou menos 1,5 milhão, 1,6 milhão mês, para a gente poder começar a equilibrar as contas. Não consigo equilibrar de hoje para amanhã. Creio que o projeto que a gente mandou de lei, a gente fez uma contenção aí somente em salário de comissionado e gratificação, que são de livre nomeações. A nomeação do carro comissionado, até se tiver testado, você pode mandar embora a qualquer momento. Então, assim, é de livre nomeação e gratificação também. Então, muitas vezes as pessoas acabam, nesse calor da emoção, acabam falando que a gente cortou salário, dá a entender que a gente cortou salário de servidor, a intenção não é essa. A nossa prioridade é que esses cortes não afetem diretamente a população, os serviços básicos e principalmente o servidor, que são eles que tocam a prefeitura. E acredito que dentro de 4 meses a gente consiga equalizar bem essas dívidas que eu acabei de falar, esses 18 milhões. Não vou falar que vou pagar os 18 milhões todos, porque a gente, além de cortar, a gente deixou de fazer algumas despesas. Só estamos fazendo o básico do básico. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas tem que estar gastando dinheiro com festa, com isso, com aquilo outro. Realmente a gente fez a festa do Madruga, ela custou 20 mil reais. Então, assim, e a cidade não pode parar por causa dessa crise. Até porque os eventos, eles trazem recursos para a cidade. Às vezes você gasta 20 mil, mas você ganha 200, 300, arrecadação de impostos, várias outras coisas. Então, assim, a gente precisa pensar num todo. Claro que a nossa prioridade são as coisas básicas. A gente não quer afetar, principalmente saúde e educação. Eu não posso deixar afetar a merenda das crianças, exame, remédio, essas coisas não vão ser afetadas. A gente deu uma segurada em obras que a gente pode parar. Tem obra que eu não posso parar, exemplo, Muro da Pedreira, uma obra de 3,5 milhões de reais, que é judicial. Um processo se eu não me engano, de 2002 ou 2003. É uma obra que eu não posso parar. As pessoas dizem, por que eu não paro a obra? Aquela obra é judicial. Tem uma condenação lá, uma multa pessoal, infelizmente. Não é da minha época, mas acaba que as situações passam de governo para governo. E eu estou aqui também disposto a dialogar mesmo, ouvir aqui ideias. Quem me conhece sabe que eu sou aberto a ideias. O que não tiver legal, o que tiver uma ideia que a gente não teve de cortar, vocês terem aqui. A gente está aqui aberto para isso mesmo, para sugestões, ideias e a gente praticar, todo mundo junto. É importante a Câmara participar, é importante a gente tomar medida, não só com o próximo, mas com a gente mesmo, tanto que o meu salário lá também eu vou cortar. Eu entrei a vice, o secretário, todo mundo entrou nesse projeto de lei. Então, assim, eu estou aqui aberto a ideias. E a nossa ideia, realmente, ninguém quer ficar devendo. A prefeitura não quer ficar devendo. Isso é péssimo. Infelizmente, a gente não consegue pagar de hoje para amanhã. Então, assim, a partir de junho agora, a gente vai ter o reflexo dos cortes agora a partir de junho. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir colocar muitas coisas em dias. Não quero atrasar aluguel, atrasar essas questões básicas que as pessoas muitas vezes precisam. E a nossa intenção não é essa. Infelizmente, mandar embora, cortar salário é ruim. Quem tem empresa aqui ou quem já administrou funcionário sabe que é uma situação difícil, porque não são só números, Aqui a gente está vendo números, mas muitas vezes você corta os números, ali tem famílias. E muitas vezes não é fácil. E a gente preferiu cortar um percentual do salário do que mandar embora. Por quê? Primeiro que a prefeitura é um dos maiores empregadores da cidade, a prefeitura e a universidade.
o desfalque que você dá na cidade, nas famílias, é muito grande. Você mandar 100 pessoas embora, você afeta indiretamente mais 500 pessoas. Então, assim, atinge várias pessoas. E a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é realmente equilibrar para que tudo daqui a pouco, dentro desse tempo que eu falei com vocês, possa voltar ao normal. Prefeito, só obrigado pelo esclarecimento, primeiramente. Só para deixar um pouco mais claro, quais seriam essas medidas de austeridade? Quais seriam esses cortes que a Prefeitura já está fazendo? Foi redução de 15% do salário de quem ganha 2.500 para cima, 10% das gratificações. A gente mandou umas 50 pessoas embora, 40, 50 pessoas embora. Reduzimos as horas extras, que, se eu não me engano, foi a maior redução. As diárias também. Estou pensando em até um momento da gente discutir, mandar um projeto para a Câmara para a gente reduzir as diárias de todo mundo, inclusive as nossas, até de viagem para o Rio, para Brasília. Acho que isso é importante, porque só reduzir do motorista e não reduzir a nossa, é fácil a gente fazer isso, mas a gente precisa entrar nessas medidas. Reduzimos os contratos também. Teve um contrato lá de 600 mil, que reduzimos para 200. Limpeza, a redução foi menor, reduzimos 100 mil reais. Especificamente nesses contratos, prefeito, desculpa lhe interromper, mas quais são os contratos? Porque às vezes as pessoas falam muito nas ruas que vai bater só no servidor público, né? A gente falou de redução de salário, gratificações, 50 demissões, hora extras e diárias. Até então foi o servidor público que está pagando essa conta, infelizmente. Mas quais são esses contratos especificamente que estão sendo reduzidos? De maquinário, da limpeza. E procuramos, na verdade, porque esses são maiores, né? E procuramos reduzir todos os contratos. O senhor chegou a citar que em 4 meses, talvez as contas já estejam estabilizadas. Essa redução, né, pelo que você me falou, dá uma redução de 1,6 milhões por mês, é isso? É. E aí, esse 1,6 por mês pagaria os 18 milhões? Não. Por isso que eu falei que a gente vai começar a equilibrar. Pelo menos as coisas não atrasarem mais, né? Pelo menos a gente negociar, pagar em dia e negociar para trás. Fora que tem valor para entrar, né? A gente tem uma previsão mesmo de arrecadação própria. Graças a Deus a gente tomou as medidas ano passado que a nossa arrecadação própria mudou. Nosso índice, né? Como é que é o nome do índice do ICMS? Declan. Então, assim, é porque infelizmente a gente teve essa queda gigante do ICMS, né? Nessas transferências correntes aqui vocês podem notar. E a nossa previsão esse ano de excesso de arrecadação do recurso próprio beira 20 milhões. Então, se isso se concretizar, isso já paga as dívidas que a gente tem hoje. Sendo que desses 18 milhões que eu falei, 12 milhões são royalties do petróleo, que é o nosso maior problema hoje. Dos outros 6 milhões, 2 milhões e 400 são recursos próprios. E os outros são transferência do Estado. O Estado não manda o Prefap desde dezembro. Então é 500 mil por mês. Já estamos no 5º mês, já são 2 milhões e poucos. Então, assim, são dívidas que... Essa dívida não é nossa, mas acaba que o serviço não pode parar porque é o Estado. Então a gente... Mas uma hora o dinheiro sempre vem, mesmo que atrase. E se concretizando essa previsão, a gente consegue equilibrar as contas esse ano todo. Ainda sobra, e a gente mantendo essas medidas, ainda consegue sobrar um dinheiro para voltar a fazer investimento com recurso próprio, coisa que a gente não faz há muito tempo. Prefeito, eu agradeço as respostas. Eu tenho até outras questões, mas vou deixar aberto também para os outros vereadores fazerem suas explanações, talvez a população. Muito obrigado. Mais algum vereador queira se pronunciar? Senhor presidente, eu quero me pronunciar, mas eu gostaria de, se Vossa Excelência permitir, um pouco mais para frente da audiência. Quero escutar mais o prefeito, escutar outros vereadores, escutar a população em si, se for também, se alguém quiser falar, mas eu estou colhendo aqui mais informações, mas muita coisa que eu já escrevi aqui para perguntar, muitas coisas já foram esclarecidas pelo prefeito.
Tendo em vista a solicitação do vereador Kiko, agora eu vou abrir a perguntas da população. Houve uma inscrição para fazer a pergunta ao governo municipal do senhor Vinícius. Por favor, pode se adentrar ao plenário e fazer a pergunta aos representantes municipais aqui presentes. Boa tarde a todos. Eu estou aqui hoje porque essa situação financeira preocupa a todos. É uma situação que pode acarretar desemprego, e isso é ruim. E tem algumas empresas na cidade, como a Pedro Antônio, que parece que está sem condições de receber. E eu queria perguntar se isso é real, qual é a situação. E eu ouvi o prefeito falar do royalties de petróleo, né, que está sem receber. Eu tive a informação, não sei se é real, que o royalties de petróleo não pode entrar nas contas do Tesouro do município. Tem que ser destinado à saúde e à educação. Não entra para despesa. Parece que tem até um processo no Ministério Público, que acho que foi no ano passado, que não gastou dinheiro nesses lugares. Então, eu queria saber que, assim, parece que a solução é isso, mas se isso não puder entrar, não vai ajudar na solução de pagar as despesas. Então, eu queria saber que situação é real, se esse processo no Ministério Público procede, né? Se tem um processo que vocês não declararam que gastaram nesses lugares, né? E por isso tem um processo. E se esse dinheiro realmente vier só para isso, não dá para pagar essas contas. Então, eu gostaria de saber dessa situação em relação à prefeitura. Não sei se você ouviu o que eu falei aqui, a ideia é não deixar ninguém desempregado. A ideia é cortar, diminuir um percentual do salário por causa disso. Eu não sei desse processo. E falando que só pode gastar em saúde e educação, não é verdade. Pode passar. Eu vou pegar o número do processo aqui, eu já vou te passar para vocês poderem verificar se isso realmente procede ou não procede, né? Porque se você não sabe desse processo, realmente fica uma situação que realmente não deve existir. Mas eu vou pegar o processo aqui, que eu dei uma lida no processo, e aí eu vou te passar para você poder esclarecer a gente também, tá bom? Você deve estar falando do royalties da partilha. A gente recebe o royalties da partilha, que é 75% da educação e 25% da saúde. Isso é mensal e passa direto para a conta da educação e da saúde. Os royalties que eu estou falando são diferente. E não existe esse de entrar no tesouro, né? Portanto, que a gente já ganhou, infelizmente. Acaba que a justiça muitas vezes é morosa e isso aqui é uma briga de 5 municípios contra 4 municípios. É Vassouras, Miguel Pereira, Pati, Rio das Flores e Nova Iguaçu. Se eu não me engano, é contra Magé, Guapimirim, Cachoeira. E eu esqueci o nome do outro município. E acaba que fica contestando. Só que a gente tem razão, a gente tem direito, porque a empresa que o gás passa, que transporta o gás aqui, ela fala no processo que a gente tem direito dos royalties. Mas a gente sabe como é que é a justiça no Brasil, sabe o que pode acontecer. Às vezes o cara pede uma vista do processo, então ele suspende. A gente não perdeu o recurso. A gente, na verdade, foi suspenso o recurso. E se julgar o mérito, a gente ganha. Mas, infelizmente, tem uma suspensão. Então, a questão foi essa. E eu falei das medidas aqui que a gente vai tomar. Acredito que dentro de 4 meses a gente vai conseguir equilibrar as contas. Não pagar todas as contas, mas equilibrar. A solução, realmente, se o royalties chegar, as coisas não só voltam ao normal, mas como você consegue voltar a fazer investimento. Mas essas medidas são para equilibrar realmente as contas e voltar ao normal. Bom, e em relação à empresa Pedro Antônio, que me informaram que parece que mês que vem corre o risco deles não rodarem por falta de recebimento. Mas na verdade isso aí é uma concessão, né? Na verdade, a nossa ideia ano passado, quando realmente a gente tinha o royalties do petróleo, a gente resolveu subsidiar a concessão, porque realmente a gente sabe que o transporte público no Brasil
né? Ninguém aguenta. Agora, não sei se vocês viram a Supervi aqui, a Mitsui é a maior concessionária do mundo, japonesa, e vai entregar a Supervia no Rio. Então, assim, a nossa ideia foi realmente não deixar de atender a população e acaba que, consequentemente, você ajuda a empresa. Realmente, a gente tá pagando janeiro agora. Janeiro. Tô pagando janeiro. Atrasa realmente, mas a gente tem procurado pagar. Isso aí até tranquiliza, porque assim, um município sem transporte público realmente atrapalha. Eu entendo que o município quis até ajudar no transporte público. Vocês fizeram uma cota única, com preço reduzido, e subsidiaram na planilha de custo que estava faltando para a empresa poder funcionar. Então, eu entendo isso como sadio, eu entendo isso como bom. O problema é que são 80 famílias, são 80 funcionários, com risco de não receber. Isso para a cidade que tem pouco emprego é muito ruim, né? Eu queria perguntar o seguinte: há pouco tempo, acho que coisa de 3 meses ou um pouquinho mais, foi aprovado aqui um aumento de cargo comissionado e aumento de salário, parece que do prefeito e da vice. Isso foi uma manobra errada de vocês? Vocês não identificaram uma falta de receita e isso está dando um problema maior agora? Não. Nosso aumento aí deve ser, meu e da vice, R$5 mil por mês. E a gente está falando de dívida aqui de 21 milhões. A gente fez o que tinha direito. Infelizmente... Foram 100 carros comissionados a mais, além do salário de vocês. 100 carros comissionados? Em março? Não, você está falando geral. Não, em outubro. Não foi 100, foram 100 cargos comissionados. Mas posso falar que desses 100 cargos, hoje, se estiver usando 20, é muito. Mandei 50, isso que eu estou te falando. E são recursos diferentes. E nesse momento de crise, as pessoas falam muito de carro comissionado, né? Carro comissionado é vagabundo, é isso, é aquilo, outro, né? Mas vou dar um exemplo claro aqui. Os manicômios acabaram, né? E a gente foi obrigado a criar as residências terapêuticas, que é para ressocializar essa pessoa. Eles são todos carro comissionado. Aí eu mando embora, eu deixo eles assim, deixo essas pessoas doentes, eu deixo elas na rua. Prefeito, foi bom você ter dito isso. Eu não acho que carro comissionado é vagabundo, não. Não acho mesmo, acho que é necessário. Eu acho que são carros que qualificam o trabalho de vocês. Não entendo dessa maneira. O que eu entendo é uma quantidade grande de carro comissionado. Aí eu particularmente, eu acho muito dinheiro aonde é um município que tem sempre uma dificuldade financeira. A gente empenhar muito dinheiro em carro comissionado, eu acho errado, mas eu não classifico os carros comissionados vagabundo, não. Eu acho eles essenciais para que você consiga fazer um belo serviço. Isso eu estou te falando. Precisa, só que mas a quantidade que eu acho errado. Mas a gente implementou um monte de serviço. Eu não vou fechar serviço porque você acha ou outro acha que está errado. Eu não posso fechar. Lá só na RT deve ter 30 cargos comissionados. Eu não vou fechar. Eu vou dar exemplo agora, essa semana que aconteceu. Um professor de ciências pediu exoneração. Não tem como chamar no concurso. Aí eu vou deixar de contratar, deixar 100 crianças sem aula? Então, assim, isso infelizmente acontece. Porque às vezes você não consegue chamar no concurso. Então, assim, quando as pessoas falam, parece que é um monte de gente que não está fazendo nada. E não é bem assim. Eu não estou falando de você, estou falando de geral. Porque quando vem essa conversa, tem que mandar carro comissionado embora. É sempre essas conversas, isso. Mas são pessoas que trabalham, não tem como. Por isso é o seguinte, e Vassoura, você acabou de falar com medo do desemprego. E eu não posso mandar, é melhor perder 15% do salário do que ser mandado embora. Muita gente vai passar necessidade. Então, assim, e aqui, cidade pequena, você tem contato com as pessoas todos os dias. Você conhece a vida da pessoa, sabe que se ela perder o emprego lá de salário mínimo, ela vai passar fome. Então, assim, são medidas difíceis. Então, assim, eu procuro nunca mandar embora. Só se realmente a pessoa não quer trabalhar, aí não tem jeito. Aí você não pode trabalhar pela pessoa. Mas a ideia realmente é minimizar esses efeitos. Eu lembro que na pandemia, eu combinei com o Marco. Marco, não vamos mandar ninguém embora. Porque vamos segurar as pontas. Até tem que fazer um agradecimento aqui, porque muitas vezes as pessoas criticam o governo Bolsonaro, mas foi o governo que
Não vou falar que foi o governo que mais mandou recurso, porque essa situação só aconteceu no governo dele. Mas foi realmente um governo que não faltou recurso para a saúde. Só deu errado quem meteu os pés pelas mãos. Mas aqui a gente conseguiu manter essa questão salarial e a minha ideia é sempre essa, é não cortar. Porque a gente sabe a diferença que faz, principalmente na vida das pessoas, mas também na sociedade. Vou fazer aqui um adendo aqui, a explanação do senhor Vinícius também, sobre os royalties, os recursos que são pagos com royalties, que é vedado com pagamento do royalties é o pessoal, é o gasto com o pessoal, ou seja, folha de pagamentos, servidores efetivos e comissionados é vedado o pagamento pelo royalties devido à lei 7.990 de 89. Outras ações, esses sim, recursos utilizados para pagamento pessoal é somente recurso ordinário da fonte 00. Então, não enquadra o royalties. Em relação aos cargos, a maioria em outubro, você, como já foi explanado aqui, segundo a lei fiscal, há um limite prudencial de 51%, o limite de 54% que o município não pode passar. O prudencial 51% e o limite que o município não pode passar, sofrendo assim sanções da União, de 54%. O município sempre teve abaixo ali de 45%, 44%, 42%. Então, naquele momento onde tinha a receita, o município estava assim bem folgado naquele momento para a criação dos cargos, não só cargos em comissão, como funções gratificadas, valorizando também o servidor público. Tendo em vista essa situação, a perda dessa liminar, o município vem agravado, suspensão dessa liminar, vem sendo agravado por essa queda realmente em torno de 45 milhões ano, havendo essa necessidade da redução vislumbrada agora pelo governo municipal. É dessa maneira que eu entendo, e as medidas devem ser tomadas para que a gente não possa vir no futuro sofrer sanções maiores em relação à nossa população ficar desempregada e ocorrer em outras situações. Então, só mesmo fazer um adendo aqui na discussão, espero ter ajudado de alguma maneira. Houve mais uma inscrição aqui da população, o senhor Felipe. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadores, boa tarde, prefeito. Eu gostaria de perguntar respeitosamente ao prefeito em relação a esse projeto que está sendo para aprovação, né, que foi apresentado, de 148 de 2023, se ele passou por um parecer jurídico do município em relação, porque, tendo em vista a diminuição até o artigo 37 da Constituição e o inciso 15 da Constituição Federal, bem como o artigo 32, parágrafo 1º da Lei de Plano de Cargos e Vencimentos, votado por esses vereadores que aqui estão, ele é inconstitucional, né? Então, assim, caso essa lei não seja votada a favor, né, qual o outro plano que você tem para poder fazer em crescimento do nosso município e poder corrigir esse déficit? Eu, sinceramente, eu sinto pela perda dos royalties, é uma coisa que já estava em liminar, em questão dos 75% para a educação e 25% para a saúde, a gente sabe que é o royalty do pré-sal, não é o outro royalty, onde foi encaminhado para essa Câmara em 2019, quando entrou para a Agência Nacional de Petróleo, que o município teria que abrir uma conta específica do fundo para receber esses royalties, não sei se foi feito. Então, eu lamento pela perda do royalties, sei que é um momento difícil para o município, mas essa Câmara também não pode votar uma lei inconstitucional, né, porque o município está passando uma dificuldade. Isso vai contra a lei orgânica. Então, assim, eu lamento profundamente o que o município está passando, mas eu gostaria de saber se tem alguma outra medida de precaução caso essa lei não seja aprovada.
Minha ideia continua que a lei seja aprovada. Se no caso, aí quem tem que responder são os vereadores, né? Que se eles vão aprovar ou não. Caso isso não se concretize, tem que mandar embora. Que não é a minha ideia. Minha ideia é votar a lei e eu praticar isso na prefeitura. Ok, era só essa pergunta mesmo, prefeito. Prefeito, só aqui também para fazer uma pergunta para a Gilda ou para o prefeito, em relação a recursos do ROIT, há algum recurso pendente a receber pelo município? Há algum processo referente a pagamentos anteriores que é devido ao município? Gostaria que o senhor pudesse responder sobre isso. Caso haja, sobre em que situação está esse processo e qual a quantia o município ainda tem para receber dos royalties? Tem. 121 milhões. Está em fase de execução, né, para recebimento. Não tem assim uma data aproximada que possa estar o município está recebendo? Acredito que seja também de forma parcelada, né? Geralmente eles dividem, né? Geralmente nas outras cidades que a gente tem visto, eles dividem no mandato, né? Aí eu não sei se, como a gente está perto do final do mandato, o que os advogados falam é que no final desse ano, né? Porque são duas ações. É o reenquadramento, né? Que hoje a gente está na zona limítrofe, a gente vai passar para a zona secundária, que é nosso de direito, e a questão do retroativo, que são 121 milhões. Já são causas transitórias de julgados. Retroativo, sim. Esse é um recurso importante informação que pode estar adentrando o nosso município em tão breve momento. Agradeço ao prefeito pela explicação. Agora passa a palavra ao vereador Kiko Brando. Boa noite. Aliás, bom final de tarde, início de noite a todos. Senhor presidente, vereador Sandro, que preside a nossa audiência pública. Excelentíssimo senhor prefeito, senhora vice-prefeita Rose Silva, vereadores, secretária Gilda, funcionários da Câmara, senhoras e senhores que nos honram com suas presenças, meu muito boa noite. Algumas coisas já que a gente tinha esboçado aqui já foi esclarecido, mas deixaram algumas outras de fora que eu gostaria também de falar, que já é um fato, né, que o município ficou e está endividado, o prefeito já deixou isso bem claro e nós não queremos agora aqui nesse momento discutir o mérito do que levou a isso. Eu acho que a gente tem que se preocupar a fórmula que nós vamos tentar tirar o município desse problema. Algumas coisas que o prefeito já passou aqui, que eu não tinha conhecimento, desses 121 milhões, e gostaria até que depois o prefeito deixasse com a sua assessoria o número desse processo para a gente ter assim acesso, até para quando as pessoas nos procurar, tranquilizar, porque quando as pessoas nos procuram, senhor prefeito, senhoras e senhores, as pessoas realmente se procura na intenção e na preocupação mesmo de o município ir para um caos, para um endividamento e os funcionários e o comércio em si entrar num colapso financeiro. Esse que realmente é a questão, não é nada, principalmente as pessoas que me procuram, realmente não tem em momento nenhum outro motivo que não seja realmente só a preocupação dos funcionários ter o seu salário em dia, do comércio funcionar, do transporte público municipal funcionar, dos serviços funcionar. Então, essa é uma das primeiras aqui iniciais que eu quero fazer nessa noite. Tá, eu acho que ninguém fez a pergunta, pelo menos só eu me ausentei aqui, sobre a questão do fundo de previdência. Algumas pessoas estão me perguntando, prefeito, sobre se o fundo de previdência está em dia, se está fazendo todos os recolhimentos que o município tem que fazer nas suas datas, mensalmente. Eu acho que ninguém perguntou sobre o fundo de previdência. Se eu poderia... Não. A gente tem atrasado, sim, os repasses. E a ideia é, a partir de junho agora, a primeira coisa que a gente vai começar a pagar são os repasses que estão atrasados. Ano passado está parcelado, então a gente precisa começar a pagar de dezembro, que vence em janeiro, para cá, e a
a minha orientação são os primeiros pagamentos a serem feitos. Minha ideia... A gente fez um levantamento lá, eu iniciei falando sobre isso, de recursos ordinários, que fala, que eu vou falar em recursos que são para fazer a folha de pagamento. Então, assim, pela receita que a gente está tendo lá, a gente consegue, com as economias que a gente fez, a gente consegue pagar a folha, pagar as obrigações da folha e ainda sobrar algum recurso para poder amortizar essas dívidas que a gente tem. Tá, obrigado. Porque a nossa preocupação, e também a preocupação dos funcionários, é que o Fundo de Previdência já sofreu muito em mandatos passados, em outros gestores que deixou o Fundo de Previdência endividado. E hoje o município de Vassouras, o Fundo de Previdência hoje do município de Vassouras, é um fundo que já tem uma idade um pouco mais avançada do que outros municípios, e tem alguns municípios que o Fundo de Previdência, de uma cidade muito parecida com a nossa, ou talvez até menor na arrecadação, tem hoje muito mais dinheiro no Fundo de Previdência do que o município de Vassouras. E essa é uma preocupação que o funcionário tem e nos procura. E volto a repetir, quando nos procura, ninguém está preocupado em agredir, em falar mal do político A, do político B. A pessoa está mesmo preocupada com o seu futuro, está preocupada com a sua aposentadoria, está preocupada com a sua sobrevivência quando deixar de prestar serviço e se aposentar. Mas já está bem esclarecido pelo prefeito. Outra informação também que eu acho que ninguém comentou aqui, sobre o aterro sanitário. A informação que nós temos, extraoficial, nada oficial, que o município também está devendo um aterro sanitário. Procede a informação? E combinei de pagar agora, daqui para frente, de 3 meses para trás para frente. Mas sabe o valor hoje, sabe de cabeça? Deve dar 1 milhão. Então, falaram outras coisas muito... Eu sei, falaram acho que 10 milhões. 8 milhões, 8 milhões, isso aí. Então, uma coisa E eu preciso fazer o vereador Léo era meu chefe de gabinete na época, e a prefeitura nunca tinha pago o aterro. Começou a pagar na nossa gestão aqui, inclusive as outras prefeituras não pagavam o aterro aqui. Então, assim, começou a pagar na nossa gestão quando eu fui presidente do consórcio aqui. E não é só Vassouras que está devendo, né? Porque essa questão do ROT atingiram outras cidades também. Então, sim, é uma dificuldade de todas as outras cidades. Entendi. Outra informação também que nos informam, né, procuram, sobre o sistema da prefeitura, que uns 20 a 30 dias atrás, o site da prefeitura que emite alguns documentos, o site não estava funcionando, não estava conseguindo emitir notas fiscais, porque o município não tinha pago a empresa que presta serviço a esse sistema. Procede essa informação? Qual sistema? A gente tem tentado, essas coisas básicas, a gente tem tentado procurar não atrasar. Mas chegou a ficar algum momento o sistema parado, não conseguindo emitir nota? Já aconteceu várias vezes, mas não por falta de pagamento. Às vezes dá algum problema realmente no sistema, mas por falta de pagamento... Entendi. Então a empresa hoje, o município hoje não deve nada a essa empresa? Não, pode ser que tenha nota para pagar, ainda mais esse mês. Pode ser que tenha sim, mas estou te falando, esse sistema, vira e mexe, ele dá algum problema de conexão, alguma coisa. Eu não sei se já parou por causa disso que eu estou te falando. Posso procurar saber e te informar. Tá. Também a empresa que presta serviço... Qual sistema que é? Você precisa me falar qual sistema que é. Não, é o que emite notas. Emite nota fiscal. A pessoa tem que emitir a nota fiscal no sistema e pagar. Era o ISS, e não estava conseguindo emitir, aí quando entraram em contato com a empresa, informaram que, entraram em contato com a prefeitura... Não pode acontecer, não estou aqui falando que não pode acontecer não, mas a empresa não estava... Esse sistema já deu vários problemas, mas não só por causa de pagamento. Entendi. Por causa de pagamento, você está me falando, se tiver, realmente tem que... Essas coisas assim, principalmente que isso traz arrecadação para o município, não pode... Foi exatamente essa a minha preocupação. Na época, a pessoa me falou o seguinte, eu precisava pagar e o sistema não estava funcionando. E a empresa que presta serviço de aluguel de computadores para o município, sabe se está em dia, não está em dia? Não, só as coisas, o básico do básico está em dia. Entendi. Pode ser que não esteja mesmo.
Entendi, vamos lá. Prestação de serviço de coleta de lixo, já... 100% em dia... Só a folha dos funcionários. Só a folha dos funcionários. Não, ok. Então já dá para pular bastante coisa aqui. Remédio, essas coisas assim. Merenda, às vezes, pode ser que atrase alguma coisa, mas assim, essas coisas assim, a gente procura não atrasar. Era uma das minhas perguntas assim, também. Eu não posso deixar furar a merenda, né? Então, assim... É porque, na verdade, em dia para a prefeitura... O que é em dia na prefeitura? A prefeitura tem 90 dias para pagar, então dívida é só depois de 90. Então, assim, se você falar... Se a gente usar o termo 90 dias, a maioria das coisas estão em dia. Mas se a gente usar igual conforme a gente sempre faz, se a gente tenta pagar o mais rápido possível, mais de 15 dias, a maioria não estão. Mas se você for dentro da lei, a maioria está em dia, porque a gente não tem dívida assim, poucas dívidas com mais de 90 dias. Entendi. Chegou em nossas informações também que a Secretaria de Obras tem uns 8 milhões de resto a pagar. Pode ser no valor desses 18 milhões que... A prefeitura inteira tem 6 milhões de resto a pagar. Não pode ter 8 milhões na obra. Então tá. Então, a prefeitura inteira tem... Entendi. Aí o fornecimento de merendas, que já falamos aqui, né? E mais o que? Outra preocupação que de quarta-feira para cá, muitas pessoas já estão mandando mensagem para nós sobre as questões dos aluguéis sociais. Pagou hoje. Pagou hoje? Que muitas famílias estavam já preocupadas, entrando em contato com a gente, que as imobiliárias e também até os proprietários já estavam reclamando com o município. E era uma coisa assim, muito assim, preocupante, né? Que era a questão social. Essas coisas básicas que eu não quero deixar atrasar, mas assim, eu preciso trocar a fonte de recurso. E tem que sobrar um dinheiro do recurso próprio para poder gastar onde era com os royalties. Entendi. Agora vamos para a questão dessa lei dos royalties aí, que gerou aí algumas dúvidas para mim e acredito que para todos. No dia 1º de fevereiro de 2018 começou a arrecadação desses royalties dos 5 milhões. Começou... Não começou com 5, né? Começou com 3 e pouco, 4. Tá. Aí, Vossa Excelência diz que o município ganhou. A informação que nós temos é que esse royalties ele estava por uma liminar. Né? Eu não vi, então, porque a liminar não ganhou. Né? É isso que eu quero deixar bem claro. Que eu acho que o município só pode dizer que aquele dinheiro é nosso, nós ganhamos aquele dinheiro, depois que a justiça, como Vossa Excelência falou dos 121 milhões, que o vereador Sandro perguntou, já está tramitado e julgado, já está batido o martelo. Eu achei esses outros 5 milhões, ela estava para uma liminar. E por isso nós perdemos essa liminar. Não, suspendeu. Na verdade, o que suspendeu foi um juiz de primeira instância, e o despacho se resume a isso, que a justiça não pode... não tem competência para se meter no ato administrativo. Isso ele não ganhou, suspendeu. Então, assim, a gente tem direito, mas você sabe que se a pessoa quiser ficar tramitando, recorrendo ao processo, aí nunca dá trânsito em julgado. Esse aí que a gente tem direito, trânsito em julgado, a gente não recebeu até hoje, era para ter recebido. Então, assim, e a União e o Estado, eles ficam protelando realmente o recebimento, porque é ruim para eles, vai sair do cofre deles, vai protelando. Não, eles dizem que até por ofício, né? Eles têm que protelar até por ofício. Eles têm que defender o local onde eles trabalham. Por ofício, eles têm que protelar. Mas essa que é a minha dúvida, que quando a gente tem uma arrecadação sobre uma liminar, a gente fica preocupado em colocar esse dinheiro dentro da administração pública e a qualquer momento acontecer como aconteceu com o município de Vassouras. E quero deixar bem claro, não é com o prefeito virem, qualquer outro prefeito viesse ali, com o município de Vassouras. Então não quero aqui politizar, o município, eu quero discutir aqui o município. O município caiu, então o município perdeu esse dinheiro. Suspendeu, então Então nós deveríamos tentar o mínimo possível ser dependente desse dinheiro, como alguns municípios, que Vossa Excelência até deu algum exemplo de alguns aqui, até um está até pior que o nosso, Rio das Flores está numa situação muito pior do que a nossa, chega a informação, mas alguns outros municípios não ficou dependendo desse dinheiro. Eu acho que nós deveríamos, da próxima vez que voltar, ou por liminar, a gente não ficar tão refém, não comprometer tanto esse dinheiro. Estou tentando fazer, velho, mas assim... Isso depende como o prefeito, nas gestões, vou falar na primeira minha, pegou a cidade. O cara pegou uma cidade redonda, sem problema, é uma coisa. Senão você tem que administrar problemas antigos. Você tem que realizar... Vou te dar um exemplo, a obra da pedreira.
É uma obra que tem que fazer. Então, assim, não tem como, tem coisa que você não tem como fugir. Estou com outro problema. Lixão de Triunfo lá. É outra coisa que a gente acaba gastando o dinheiro público, que tem que remediar. É uma coisa antiga. Então, coisas que vão passando de gestão para gestão, você não consegue resolver, você não consegue fugir. Então, assim, você tem que resolver. Então, depende de cidade. Às vezes, assim, você fica refém porque você tem que fazer muita coisa. Vassoura precisava de muita coisa a ser feita. Então, assim, tinha dívida para pagar. Então, assim, não é fácil você... Imagina, você com dinheiro guardado ali, né, você não fica dependente, mas acaba que tem que tomar uma decisão, você precisa gastar aquele dinheiro. São situações difíceis. Entendi. E uma outra pergunta aqui, para fazer uma coisa bem didática, que até mandaram essa pergunta aqui, a população que nos acompanha pelo sistema de áudio e vídeo me fez essa pergunta aqui. Quais as fontes de receita que o município tem hoje? Por que eu estou perguntando isso? Porque Vossa Excelência diz que o município, fora esses 5 milhões, o município perdeu algumas outras arrecadação. Então, FPM... São várias fontes de receita, né? Mas vou falar as principais. Essa redução, a redução do imposto do combustível. Esse eu acho que foi o maior problema do Brasil. Principalmente o Estado do Rio, que, se eu não me engano, o ICMS era 30%, 32% foi para 18%. E o que aconteceu? Quando eles isentaram desses impostos, o governo federal ele não aportou dinheiro. Ele tirou do governo estado e do governo municipal. Então, assim... Mas a gente fez várias implementações ano passado que a gente conseguiu mexer na alíquota do INSS de Vassouras. Na alíquota não. Ela tem uma numerologia, que a gente fez a Declan. Então, assim, a gente conseguiu aumentar o nosso ICMS. Ele não está vindo ainda o que deveria vir para esse ano. Mas com a queda que teve, a gente não sentiu tanto essa queda do ICMS. Ela poderia ser maior se a gente não faz essa medida. Hoje mesmo, ISSQN, a nossa arrecadação que era baixíssima. A nossa arrecadação ano passado foram quase 10 milhões. Então, assim, essas medidas, elas conseguiram segurar essa queda acentuada que nós tivemos. Então, assim, as receitas são o FPM, que são as maiores, ICMS, que eles são frequentes, IPI também entra, tem a arrecadação própria, que é IPTU, taxas, esses impostos municipais. O FPM, assim que realizar agora, homologar o censo, Vassouras foi a única cidade do sul fluminense que subiu. Então, assim, o imposto agora do combustível ele vai subir a partir de 1º de junho. Infelizmente, isso é ruim para a população, mas isso acaba que aumenta a arrecadação do município. Em julho, o imposto vai subir de novo, porque eles mexeram a alíquota, não é mais um percentual, é número, se não me engano, agora é 1,22, R$1,22 no litro. Então, assim, essas arrecadações que a gente vive. E, como eu te falei, a prefeitura sempre viveu de arrecadação, essa arrecadação própria, que inclui FPM e SM, sempre foi para pagar salário. E os investimentos sempre foram em recursos extras, que geralmente foram os royalties ou outro tipo de recurso. Então, assim, a prefeitura ficou muito tempo refém. E não é fácil tomar medidas para crescimento da receita. Vou te dar um exemplo aqui, que o Ministério Público está questionando, que é a questão do aumento do IPTU. Eu já estou segurando o máximo que eu posso. Eu acho que os cálculos que eles fazem são corretos, mas a gente não consegue aplicar de um dia para o outro, que isso era para ter feito de 2002 para cá. A gente não consegue aumentar. Então é muito fácil falar de aumento de receita, mas aumento de receita, isso gera aumento de impostos, as coisas aumentam para a população, então não é fácil, isso não são simples números. Então não adianta eu agora aumentar o aumento de IPTU, pelo estudo do IPTU, nosso IPTU é muito baixo. Nosso IPTU dá cerca de 2, 3 milhões por ano. Com aumento, o IPTU vai para 12 milhões de reais. Mas assim, isso vai incidir na população. Então não adianta a gente ficar criando aqui taxas e medidas que vão aumentar a arrecadação, que vai fazer a população sofrer. Então, assim, eu estou cortando onde pode cortar. Estou cortando o meu salário, salário de secretário, salário de carro comissionado, que é livre nomeação, e gratificação, que é livre nomeação. Hoje você pode ter gratificação, mas você pode não ter gratificação. Então, assim, eu estou mexendo onde eu posso mexer. Diária não é direito, hora extra não é direito. Então, assim, a gente está cortando nessas situações. Então, assim,
É porque às vezes as pessoas acham que é fácil ter uma medida mágica para poder aumentar a arrecadação. Só que aumentar a arrecadação pesa no bolso da população. Então não adianta ter esse tipo de medida. Obrigado, presidente. A minha última informação, a minha última pergunta, para não ficar muito, dentre outras aqui, mas eu acho que essa é a mais importante, é a nossa preocupação com como o senhor Felipe, que passou agora aqui, fez essa pergunta, é uma pergunta que realmente a gente fica um pouco assim preocupado. Mas preocupado em que sentido? Ele apresentou eu já tinha feito um pronunciamento semana passada sobre a questão do decreto, que tinha que ser por lei. E agora ele apresentou aqui, fez algumas ponderações, entrou com recurso, mostrando que é amparado por lei, pela Constituição, a irredutibilidade dos vencimentos. E nessa peça ainda ele coloca, já tem um entendimento do Supremo Tribunal Federal, despachado até pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, aonde já tem uma decisão que teve uma redutibilidade de vencimentos na Alesp de São Paulo com os carros comissionados, e os funcionários entraram com esse recurso e eles conseguiram vencer no Supremo Tribunal Federal. Qual é a minha preocupação nesse sentido, senhor prefeito? Que amanhã nós votamos essa lei aqui, essa lei passe ou não passe, é uma questão de uma discussão política, não quero nem entrar nesse mérito nesse momento, mas a minha preocupação é se amanhã o município toma essa medida e amanhã cada carro comissionado desse, ou cada funcionário gratificado desse, lá na frente corra atrás desse direito que nós votamos uma coisa incondicional e gere mais passivo e mais despesa e mais dívida para o município. Não quero entrar nos méritos das decisões, nem isso aí é uma decisão sua, é você que é o gestor, você que vai tomar a decisão, que vai cortar 10%, 15%. A minha preocupação é com o município também lá na frente. Do município se endividar mais ali na frente, uma vez que, poxa, Kiko, aí eu faço o quê? Eu mando agora 100, 150 embora, dá um impacto maior no comércio, vou botar famílias na rua. Eu entendo o seu problema, mas entenda também o meu problema e a minha preocupação para os próximos gestores do município de Vassouras pegar amanhã uma cidade com mais esses passivos trabalhistas, caso essa lei, caso venha amanhã os funcionários acharem que eles têm direito a receber esse dinheiro que teve a redução dos seus vencimentos. Assim, realmente foi em 2020, não foi? O quê? No STF, 2021. Mas não sei se vocês lembram, na pandemia, várias cidades ao redor aqui reduziram o salário de comissionado e não teve nenhuma ação. Então, assim, eu prefiro manter minha posição e discutir sobre isso. Acho que é melhor, tenho certeza que a melhor medida é essa. É melhor do que mandar embora, é melhor cortar 15% e mandar 150 pessoas embora é a mesma coisa. Então, eu prefiro reduzir a pessoa, pelo menos ter o seu ganho, não impactar o comércio, porque eu tenho certeza, se a gente fizer essa medida de mandar embora, daqui a pouco a gente vai estar fazendo outra audiência pública aqui. E o comércio, que foi impactado. Então, assim, eu prefiro arriscar e vou te dar um exemplo que muitas vezes o próprio ministro muda de entendimento. Sobre a lei dos taxistas, não sei se você lembra aqui, o próprio... Não foi o Lewandowski, foi o Cássio Nunes. Votou que não poderia passar o ponto para o herdeiro. Depois ele reformou a decisão dele e voltou atrás, e agora a gente pode passar o ponto para o herdeiro, que era uma grande discussão aqui na nossa cidade. Então, assim, eu prefiro discutir e que eu acredito que a melhor decisão possível que a gente está tomando é essa. Como eu falei, a prioridade é o servidor, não atrasar salário. Essas medidas são para não atrasar salário em hipótese nenhuma. Eu não vou sair com essa mancha. Se eu não me engano, o último gestor que atrasou aqui foi em 2008. Ficou 3 meses sem receber a saúde. Então, assim, a minha ideia é jamais atrasar o salário de servidor. E acredito que a demissão em massa é ruim para a cidade. Dependente, não estou nem aqui falando de politicamente, porque isso a gente que
leve em consideração. O pessoal pode ficar com raiva, né, mas isso é do jogo. Mas a questão, financeiramente, isso impacta 150 pessoas, impacta 700 pessoas aí. Então, assim, isso é muito ruim para a cidade. Muito obrigado, prefeito. Obrigado à secretária, obrigado à comissão. Para não se estender mais, eu acho que só essas perguntas aqui já dá para ter mais ou menos um esclarecimento e ter mostrado aqui a minha preocupação a respeito do futuro aí dos cofres públicos da nossa cidade. Muito obrigado. Senhor prefeito, o vereador Kiko começou a fala dele tocando num assunto muito importante, que é o Fundo de Previdência. É um assunto que não poderia passar aqui em branco, não só pela segurança dos servidores, mas também pela regularidade fiscal. A gente sabe que o Fundo de Previdência gera uma certidão de regularidade e que essa certidão ela é necessária para que a gente possa continuar recebendo recursos de outros entes federativos. E Vossa Senhoria já falou que a prioridade do município nessa questão de cortes de gastos, o primeiro pagamento será feito para o Fundo de Previdência. Então, é só para elencar e reforçar essa situação. Eu venho recebendo algumas mensagens, e só porque o Kiko foi elencando algumas situações, e o senhor falou que alguns cortes, né, do pessoal, né, e também cortes de contratos. Né, você falou do maquinário, da limpeza e contratos em geral. Muita gente me indaga sobre as locações de imóveis. Se há uma previsão, essa seria a primeira pergunta, se há uma previsão de rescisão dos contratos de locação, né, e a gente concentrar os serviços públicos ou até deixar de prestar alguns serviços públicos, concentrar em algum local ou deixar de prestar serviço. E a outra situação, senhor prefeito, é a seguinte: no mandato passado foi contraído um empréstimo pela prefeitura e nesse mandato foi enviado um projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara Municipal de um segundo empréstimo. Esse segundo empréstimo ele não foi contratado. Então, a segunda pergunta seria se é interesse do município contratar esse segundo empréstimo, né, o que aumentaria uma despesa mensal ali futura. Né? E a terceira pergunta é que no contrato desse primeiro empréstimo, a parcela hoje, na previsão do anexo do primeiro, estaria em torno de R$600 mil. Né? E eu não sei como é baseado em juros o empréstimo, se hoje a parcela está em 600 mil ou está em valor diferente, porque a gente acaba escutando aqui que a parcela é de R$1 milhão, por exemplo. E que se as parcelas desse empréstimo estão sendo pagas, porque como garantia são os repasses, são as receitas futuras que o município tem para receber. Primeiro, dos aluguéis, realmente, as coisas que não essenciais a gente está devolvendo. Voltar a repetir, coisa que é essencial, eu não vou deixar de prestar o serviço, prefiro cortar outra coisa do que cortar coisas essenciais. Eu até falei da RT aqui, as duas RTs são casas alugadas, assim, são coisas que eu vou evitar cortar, só se não tiver jeito mesmo, mas serviço essencial, a ideia não. E reduzir realmente o número de aluguéis, porque além da dívida, tem outra coisa que implica muito, que é a ordem cronológica. Então, assim, eu não posso quebrar a ordem cronológica assim. Então, eu tenho que organizar e tenho que colocar tudo dentro da ordem, tenho que justificar cada situação. Mas eu estou planejando pagar os aluguéis agora. A gente fez uma conta lá para a gente pagar todos os aluguéis atrasados agora, que não é muita coisa. Se eu não me engano, tirando o prédio da prefeitura, R$110 mil, todos os aluguéis que estão atrasados, R$120 mil, mais ou menos. O empréstimo, a gente está pagando empréstimo, a prestação é 825. 825 mil. Realmente eu já tinha desistido de fazer outro empréstimo na época, já tinha até conversado com a Gilda, que eu converso muito isso com ela, já tinha desistido. Não me arrependo de fazer o empréstimo, porque se não tem empréstimo, até hoje a residência estava alagando. Então, assim, eu não tenho arrependimento nenhum. Se eu não faço empréstimo, 19 ruas lá em Maçambará, que no Brejinho estava alagando. Eu lembro que a Rio Sul foi lá, o Zé do Bairro. Foi a única vez que veio e foi lá. Lembra disso? Então, assim, eu não me arrependo de fazer o empréstimo. Se tiver que fazer, eu faria de novo, porque aquela situação principalmente da residência. O centro aqui, a Barão do Amparo não foi com recurso do empréstimo, mas todas as outras obras foram com recurso do empréstimo. Então, assim, não tem arrependimento nenhum e a gente tem pago o empréstimo, sim, tá em dia. E a segunda, tem mais uma pergunta.
Era o valor da parcela, se há interesse na contratação do segundo empréstimo e a questão dos aluguéis. Muito obrigado. Agora a última pergunta da população, o senhor Fred. Vereadores, boa noite. Prefeito, boa noite. Prefeito, eu estou aqui como servidor público municipal há 21 anos, serviço público, bem prestado, graças a Deus, né? E agradecer também ao senhor sobre o nosso plano de cargo-salário, né? Deu a iniciativa, deu essa oportunidade aos nossos servidores. Mas vim aqui, prefeito, como um servidor, representando todo mundo. Não sou o único, né? Rondônia São Feverão, né? Então, eu venho perguntar, prefeito, sobre o plano de cargo-salário. Eu, com 21 anos de prefeitura, hoje eu ganho R$ 1.450 e R$ 500 de triênio, né? A nível C. O plano de cargo, você montou uma comissão para revisar, mas todo. Tem previsão para quando isso, prefeito? Na verdade, já existe uma comissão, né, que analisa isso. E a gente, na verdade, o plano de cargos é uma promessa antiga, né? 30, 40 anos. E a gente fez um cálculo que a gente conseguia colocar o plano de cargos em ação. Não é o que o servidor merece ainda, né? E a nossa ideia é fazer essas adequações de ano a ano. Então, assim, o percentual é de cada 5 anos 3%. A gente aumentar esse percentual. Então, assim, a gente tem estudado isso. Assim, então, mas eu não posso estudar isso agora tomando essas medidas que eu estou tomando. Quero tomar essas medidas e equalizar a situação para poder, que eu ainda tem boas notícias para o servidor esse ano ainda. É só um momento, prefeito. Muito obrigado, vereadores, e boa noite. Nenhum vereador mais quer fazer alguma pergunta? Não havendo vereadores a perguntar, também se exigindo aqui a população também, não há mais quem queira perguntar, vou aqui abrir para as considerações finais, caso queira a controladora, caso queira também o prefeito, que possam estar fazendo as suas considerações finais. Só gostaria de deixar em aberto, né, que o nosso portal da transparência está para que a população ela possa pesquisar, né, e que se precisar de algum material assim específico, que não fiquem na dúvida, pode pedir para a gente, mandar um e-mail solicitando uma informação para que a gente possa responder, né, prefeito? E às vezes a população fica preocupada com alguma situação, mas tem lá nosso serviço lá de informação ao cidadão, tem a nossa ouvidoria, para que isso que a gente precisa mesmo, a gente precisa ser questionado para a gente esclarecer. São os meios que nós temos para colocar para a população o que o governo está fazendo. Se quiser saber de uma causa específica, pode perguntar, que a gente faz um relatório e manda para essa casa. Porque a gente sempre foi muito bem recebido aqui, né? Eu agradeço a comissão, porque sempre abriu as portas para que a gente pudesse fazer audiência pública. E agradeço aí pela preocupação da população, né? E que a gente está aberto como controladoria, que precisamos ser parceiros, porque nós somos controladoria, é um órgão fiscalizador também, mas se a gente não souber o que a população precisa ser esclarecido, às vezes a gente não tem como esclarecer, né? E o meu agradecimento aí a essa casa, né? E que a gente possa estar fazendo sempre esta parceria, né, de informações. Quero agradecer a todos a participação, a agilidade aí dos questionamentos do Vitor, do Kiko, todas as pessoas que falaram aqui.
Lembrando uma coisa que eu também não falei aqui, as pessoas estavam falando que o empréstimo da Caixa foram 200 milhões, né? Não é. Foi 40 milhões e 500 mil reais. Mais uma vez ressaltando aqui que as nossas dívidas hoje, em torno de 18 milhões e 500 mil reais, porque, como eu falei no relatório ali, se você ver, vai estar 21 milhões e 500, mais 3 milhões a gente pagou depois do relatório da Gilda. E no tamanho do orçamento da Prefeitura de Vassouras, dos códigos, das economias que a gente tem feito e as previsões de arrecadação nesse ano, que acredito que vai acontecer o contrário do que sempre acontece, que geralmente a arrecadação do município é maior no primeiro semestre e menor no segundo semestre. Esse ano as coisas vão acontecer o contrário. Eu tenho certeza que a gente vai chegar ao final do ano totalmente diferente do que a gente encontrou aqui. Em nenhum momento eu escondi que a gente tem dívida, a gente realmente tem coisas a quitar. Estamos tomando essas medidas para isso e impactar minimamente a população. Não posso deixar de prestar um serviço. Estou cortando onde pode cortar, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Obrigado mais uma vez. Deixar registrado também aqui a presença do vereador Manuel Melo de Macedo. Sendo assim, eu agradeço a todos a presença aqui nessa casa mais uma vez. Declaro encerrada a audiência pública de prestação de contas do governo referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Dentro de meia hora estaremos iniciando a nossa sessão ordinária.